Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, para que possamos transmitir pensamentos bons, reflexões que possam nos levar a melhorar nosso modo de ser, nossa vida, nossas condutas. Que possamos, através dessas palavras, dar uma força, dar uma ajuda para que, nestes momentos tão difíceis de pandemia Covid, possamos ter garra, força, concentrar nossos pensamentos em Deus, em vez de ficar maldizendo a vida, de reclamando. Não reclamemos, oremos e sirvamos ao Pai. Sirvamos a Jesus, sirvamos ao próximo, que possamos ser úteis. Nesse sentido, inclusive, queremos fazer esta nossa palestra, que é sobre servir e caminhar. Servir e caminhar. O que é caminhar? Caminhar é seguir, é perseverar, é continuar, é avançar para a frente. Isto é caminhar. E devemos fazer esta caminhada como? Olhando as nuvens apenas? Olhando a paisagem? Não. Devemos caminhar olhando aqueles que estão em volta de nós, aqueles que precisam de um apoio, aqueles que precisam de um sorriso, aqueles que precisam de uma palavra amiga, nem que seja um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Mas devemos sempre respeitar nosso próximo, amá-lo e desejar para ele aquilo que desejamos para nós, o melhor, sempre. O Filho do Homem, disse Jesus em Marcos 10:45, não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Esta frase de Jesus encerra todo o conteúdo do que é servir. Nós vamos observar na natureza. O que é a natureza? É um laboratório onde todo o espírito atua a fim de cooperar nas manifestações da natureza, nas manifestações dos reinos inferiores, auxiliando, ajudando. Então, nós vivemos neste mundo para servir, para cooperar. Cooperar com a criação de Deus, que vai desde a natureza que nos rodeia até nossos irmãos, principalmente aqueles mais necessitados. E esse servir é algo que vai crescendo, vai evoluindo. Quanto mais servimos, mais nos é exigido a continuar a servir. Nós vamos observar que a cova, ela serve à semente. A semente é recebida e a terra ali prodigaliza os nutrientes necessários a essa semente que vai crescer. Ela, por sua vez, transformando-se em árvores, frutos, cereais, ela vai servir a quem? Vai servir ao homem. Nós vemos que existe uma cadeia na natureza, onde um apoia o outro, um serve o outro. Animais que se servem em outros animais, que é da própria natureza. E nós devemos servir
a todos. A natureza, desde a plantinha mais tenra, desde aquele animalzinho minúsculo, até os nossos irmãos. E assim, à medida que a cova serve à semente, a semente enriquece o homem. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, ela fica estática, ela não serve a ninguém, ela apenas espera ser servida. Nós vemos aí o egoísmo, onde a pessoa, preocupada consigo mesmo, ela só pensa no seu bem-estar. Ela não consegue agir sozinha em nenhuma situação. Ela só vai aprender a agir, a ser uma pessoa que cresce, que evolui, na medida que ela aprenda a servir. O serviço faz parte de nossa essência. Quando Deus nos criou para cuidarmos deste mundo. Deus nos criou para fazermos com que crescêssemos. E isso se dá através do quê? Através do trabalho. E o que é o trabalho? O trabalho nada mais é do que fazermos uma obra. Fazermos algo por alguém. Nem por nós mesmos, muito primeiro, para a nossa evolução, mas fazermos alguma coisa que seja útil para os outros. Na medida em que nós servimos-nos apenas a nós nos voltamos para nós somos um empecilho na sociedade. Nós somos um obstáculo, nós somos algo que atrapalha a própria evolução da sociedade. Portanto, só tem sentido a nosso ser, o nosso existir, se nós trabalharmos, se nós operarmos, se nós caminharmos, se nós servirmos. E através do nosso caminho da nossa vida, nós vamos servindo, vamos aprendendo a ajudar os outros. Na medida em que nós nos paramos, contemplamos apenas a nós mesmos, os nossos interesses, nós nos cristalizamos. Mas à medida que nós ajudamos, que nós atuamos, que nós trabalhamos com os outros e pelos outros, nós nos desenvolvemos e nós desenvolvemos o que está à nossa volta. Nós desenvolvemos o nosso mundo. Assim, quem reclama, por exemplo, excessivamente dos outros, por não estimar as próprias necessidades comuns, certo? Esse tipo de pessoa, ela acaba se escravizando. Ela acaba, certo? Estragando o seu próprio dia, estragando o dia dos outros, quando ela não encontra alguém que venha servi-la, alguém que venha pôr a mesa para ela, alguém que venha dar-lhe um prato para se alimentar. Ela se torna inútil, é apenas um parasita. E não é como parasitas que nós vamos viver uma vida feliz. Não é como parasitas que nós vamos poder crescer, evoluir, mas sim através da ação, através do trabalho, através do servir. Servir aos outros, servir, em suma, a Jesus, servir a Deus. Esse é o nosso caminho, é o caminho que nós temos que seguir. O aprendiz do Evangelho, certo? Ele não improvisa o dar a alegria para os outros. Ele dá essa alegria porque ela parte da sua essência, de dentro de si. É espontâneo. É ela sentir-se bem
quando ela se doa, assim como Jesus o fez. Jesus veio para quê? Para servir, para desvelar-se pelos outros. Esse foi o sentido da vida de Jesus. Esse foi o grande ensinamento que ele nos trouxe. Amai-vos uns aos outros e amai-vos a vós mesmos. E assim, então, nós poderemos verdadeiramente amar ao Pai. É esse o caminho, é esse a via através da qual nós vamos servir. Se há mais alegria em dar do que receber, há mais alegria de servir, de se estar em serviço, de se estar a serviço. Quem serve, prossegue. Quem serve, caminha. Nós vamos encontrar em Marcos, certo? 3 histórias interessantes que são seguidas no capítulo 1, 21 a 45. Ali ele nos conta a vida de 3 personagens. A história de uma mulher anônima, certo? A história de pessoas que vão a Jesus, pedem a Jesus, vão atrás de Jesus apenas para receber, vão atrás de Jesus apenas para receber dele alguma coisa, um benefício, uma cura, uma palavra. Mas nós vamos encontrar nessa história uma mulher especial que foi curada por Jesus. Uma mulher simples. Na Bíblia ela passa assim, no Evangelho é falado assim de passagem dela. É da sogra de Pedro. Ela estava doente, diz o Evangelho, Jesus foi, curou-a. Qual foi a atitude dela? Ela levantou-se imediatamente, a febre a deixou, segundo o evangelista, e ela começou a servi-los no plural, a servir a Jesus, a servir os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam. Então, neste exemplo, enquanto na maior parte dos milagres, na maior parte das ajudas que Jesus deu, na maior parte das palavras, as pessoas se propunham a receber um alento, a receber uma cura, a receber uma palavra amiga que lhes fortalecesse. Mas foi ela, uma simples mulher, uma mulher simples do povo, que, ao ser curada por Jesus, levantou-se e foi servi-lo, bem como aos seus discípulos. Este é o caminho que Jesus nos ensina. De todas estas palavras, então, nós temos que nos firmarmos no grande exemplo de Jesus. Servir antes de ser servido. Dar-se antes de receber. Doar-se. É isto que Jesus espera de nós em nossa caminhada terrena. Graças a esta mulher anônima, Jesus nos deu um exemplo, que é como nós devemos agir, servir a Ele e servir aos seus. É este o caminho que nós devemos seguir.
caminhar. O que é caminhar? Caminhar é movimentar-se, é agir, é ir para a frente, é continuar uma ação que nós propusemos fazer para alcançarmos um objetivo. Isto é caminhar. Caminhar não é apenas andar com as duas pernas. Caminhar é seguir em frente, é avançar. E assim, nós vamos ver, por exemplo, um lavrador que, cansado, ele escuta as sugestões do cansaço dele. O que ele faz? Interrompe o serviço, senta-se para descansar. E, enquanto ele descansa, vem a inundação que colhe a sua colheita, vem o vento e o sol que castiga, que queima a sua plantação, certo? E esse descansar dele, em virtude talvez dos calos que ficaram nas suas mãos, nós vamos ver que os vermes se encarregam de anular os seus esforços. É apenas uma imagem, mas mostrando que se pararmos na nossa caminhada, se desistirmos de continuar, e que nos espera é a nossa estagnação, é nós deixarmos nos consumir pelos vermes do orgulho, pelos vermes do egoísmo, pelos vermes do egocentrismo, esquecendo-se de que nós estamos aqui a serviço para o trabalho, para operarmos, para evoluirmos, para crescermos. Assim, da mesma forma que aconteceu com o lavrador, pode acontecer conosco, se nós abandonarmos o campo do coração, se nós não soubermos erguer nossas mãos, certo? No esforço persistente de agirmos, de caminharmos, nós veremos que nossas esperanças, nossos desejos, nosso querer crescer irá murchar, irá desaparecer, certo? E, com os joelhos desconjuntados, caminharemos por vários séculos até recuperarmos aquela agilidade que nós tínhamos antes. Encarnação após encarnação. Falharmos em uma encarnação significa necessidade, muitas vezes, de algumas vidas para recuperarmos aquilo que deixamos para trás, aquilo que deixamos porque não caminhamos. E caminhar é caminhar pela via certa, é caminhar pelo caminho do bem. Porque se nós achamos que nós caminhamos, entre aspas, pelos caminhos tortuosos de enganar o outro, de mentir, de querermos ser mais do que os outros, nós iremos não caminhar, mas sim estagnar. Caminhar é evolução. Fazer o contrário do bem é estagnarmos, é pararmos no tempo. E isto vai demandar, para recuperarmos esse caminho perdido, um trabalho imenso, um trabalho insano, um trabalho muito difícil para verdadeiramente elevar-nos até o Pai. A estrada por onde nós transitamos em nossa vida
é o caminho do crescimento espiritual. E é este caminho que nos levará a entender a vida, que nos levará a compreender, que nos levará a olhar com outros olhos o mundo em que vivemos. Olhar para a natureza, olhar para os animaizinhos que nos rodeiam, principalmente olhar para nossos irmãos. E desses nossos irmãos, mais ainda, olharmos para aqueles que estão necessitados. Não necessariamente necessitados de matéria, materialmente, de dinheiro, de comida só, não. Mas aqueles necessitados de um olhar de compaixão, de um aperto de mão, de um abraço, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Nós devemos contribuir para que, além do nosso caminhar, os outros caminhem lado a lado conosco. Esse é o único caminho do progresso. Se a humanidade para, não se solidariza, não se ajuda, não trabalha em comum, onde que estará o progresso? Ele não virá. Para progredirmos, o progresso material vem com o quê? Com o esforço das nossas mentes, com a operação dos nossos braços, com o querermos melhorar nossa vida, aliviar nossas fadigas, e assim nós vamos progredindo materialmente. E à medida que nós progredimos materialmente, se nós fizermos isso não com objetivos apenas materialistas, mas sim com objetivos de crescimento, de evolução, nós iremos progredir também espiritualmente, porque nós iremos aprender. Toda a nossa caminhada é um aprendizado. Toda a nossa caminhada é uma lição. Cada passo que damos é uma lição que aprendemos. Cada irmão que vemos, na circunstância em que for, com dificuldades, com alegria, bem de vida, com muita saúde, com pouca saúde, cada irmão que nós vemos é um meio de nós avançarmos, de nós caminharmos, de nós transitarmos em direção à nossa evolução, em direção ao Pai. Agora, em toda a nossa caminhada, como eu já disse agora há pouco, nós devemos sempre nos perguntar: será este o caminho que eu estou percorrendo, o melhor caminho? Nas nossas vias, no nosso caminhar, existem entroncamentos, existem vias secundárias que a gente procura atalhos para fazer um menor esforço. Procuramos desviar de um obstáculo, procurando um caminho mais fácil, quando muitas vezes, para nós atingirmos o nosso objetivo, não é pelo caminho mais fácil, mas é sim enfrentando os obstáculos, retirando-os do nosso caminho, vencendo-os, e assim conseguirmos atingir aquilo que nós queremos, a evolução, atingir a gloriosa tarefa que Ele vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Atentai no vosso caminho e buscai a verdade. Estas palavras, só elas merecem uma outra palestra. Mas elas vão merecer a nossa reflexão em casa. Vamos pensar. Vamos
buscar sempre a verdade. Na medida que nós buscamos a verdade, nós estamos percorrendo os caminhos que nos levam ao Pai. Que assim seja, com a graça de Deus.